Olá galera, curte informações sobre cibersegurança. Bem-vindo à segunda edição do Redcast, o seu podcast de cibersegurança. Meu nome é Gustavo de Camargo, sou CEO da Red Belt Security e junto com o Eduardo Lopes, diretor de tecnologia e inovação, vamos moderar aí mais um episódio do Redcast. Bem-vindo, Eduardo. Nós de novo aqui, tudo bem? Bom, novamente, estamos aqui entrando para a segunda edição, né? Neste mês vamos falar sobre vazamento de dados, um pesadelo cada vez mais constante. Bom, para quem não nos segue ainda, por favor, procurar a gente lá no Twitter, no LinkedIn, Red Belt Security. E o primeiro episódio dessa sessão, tá? Nós vamos falar como o vazamento de dados e a crise de privacidade pode impactar as empresas. Vazamento de dados, esse é um ponto interessante. Quando a gente teve que fechar o tema, a gente ficou pensando, e aí, vamos falar sobre isso, não vamos falar sobre isso, mas acho que... Pega no calo de todo mundo, Pega no calo de todo mundo, a gente vai falar sobre isso aqui. E galera, para falar sobre esse tema, eu gostaria de apresentar para vocês Denise Menoncello, Senior Advisor de Segurança da Informação, Riscos e Continuidade de Negócios na CMS Brasil e líder do time de especialista do ONCE, Latam Women in Cybersecurity. Bem-vinda, Denise. Muito obrigada, tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Denise, hoje acho que o assunto é um assunto que é um cenário atual aí, né? Tá na agenda de todo mundo. A gente, quando eu falo aqui, eu e o Eduardo, a gente visita bastante cliente, a gente vê todo mundo falando de vazamento de dados. Alguns querem falar, não, vem cá, vamos falar baixinho sobre isso. Enfim, sussurra, olha, você já viu falar isso realmente acontece. Enfim, a gente vive muito isso. A gente vê muitas pessoas hoje, as empresas, né, mais preocupadas com esse tema. E muitos perguntam pra gente, né? Poxa, aí qual que é a pílula mágica, né? O que eu faço para isso? Aí eu acho que a Denise, pessoal, vai falar um pouquinho sobre ela. Tem uma experiência legal no mercado, quando a gente fala de questões de vazamento, não só de vazamento, mas de cibersegurança como um todo. Eu acho que ela vai trazer alguns inputs legais pra gente. Acho que até legal, eu fiquei curioso aqui, antes da gente entrar nesse tema, o ONCE. Denise, fala um pouquinho pra gente o que é, qual que é essa inovação, por favor, ficamos bem curiosos aqui. Até primeiro vou agradecer estar aqui com vocês, né? E já dizer, eu sou a primeira mulher nos podcasts. Não será a última nunca. Não serei a última, mas sou a primeira, então. É isso aí. E aproveitando o gancho de ser a primeira, né? O ONCE, Women in Cybersecurity, Latam, né? Nós somos um grupo de mulheres, né? Que vai fomentar o cybersecurity para as mulheres, né? Então isso é muito importante, né? É um grupo sem fins lucrativos que vai fomentar, né, o cybersecurity para as mulheres. Eu acho que isso é super importante, né? E aqui, então, eu sou a primeira representante. E a ideia do grupo é vocês se juntarem, trocar experiências? Sim, a ideia do grupo é a gente se juntar, trocar experiências. E a ideia do grupo, o grupo na realidade, né, ele tem três vertentes, três verticais, né? A vertical empresarial, a vertical educacional e a vertical de fundamentos, cada uma delas com programas, né? E ele vai trabalhar na América Latina como um todo, e aqui no Brasil a gente vai ter o capítulo, cuja líder é a Andréia Tomé. Nós vamos começar com alguns programas, não são todos os programas que eles já estão trabalhando na América Latina, né? Nós estamos iniciando, né? Então tem alguns programas que a gente vai iniciar, são vários os programas para cada uma dessas verticais, né? Eu posso contar todos eles, mas eu vou trabalhar mais com os programas que a gente vai ter aqui agora no Brasil, né? Então a gente tem, por exemplo, o programa ONCE Talks, que é um programa de cybersecurity que vai direcionar para homens, que é direcionado para homens e mulheres, né, maiores de 18 anos, onde a gente vai fazer palestras para tratar do tema de cybersecurity, de novidades, de novos riscos, novas ferramentas, para trazer todas as coisas que estão acontecendo no mercado, né, e trazer todas essas notícias para pessoas que estão interessadas e que são no mercado de cybersecurity. Legal. Tá? E aí vai precisar de especialistas para falar nesses programas.
Então, mulheres que estão nos ouvindo aí, ó. Exato. Então, se você quer... Denise Menoncello e Andréa Tomé. Eu vou passar, eu vou deixar para vocês. Por favor, a gente vai colocar depois na descrição. É já o endereço da Andréa Tomé de e-mail, para quem tem interesse e é especialista em cybersecurity, né? Para entrar e se voluntariar nos nossos programas. Né? Nós temos outros programas, eu vou falar rapidamente. Tem o Once Girls, que é para programa de cybersecurity para meninas e meninos entre 14 e 18 anos, onde a gente vai apresentar, olha que legal, hein? A gente vai apresentar o conteúdo de matemática, como eles podem, né, experiências relacionadas à carreira de matemática, ciências, tecnologia, para fomentar com que eles entrem nessas carreiras mais técnicas. Muito bom, estamos precisando de gente, né? Cada vez mais. Muito legal, a gente conversou, né, em outros episódios do primeiro Redcast sobre a falta de pessoas, né, no mercado. O Eduardo vem fazendo algumas palestras, fez sobre o apagão, né? O apagão em cibersegurança, e quando a gente fala de mão de obra. Então, assim, é legal a gente ver essas iniciativas, independentemente, não falando que não tem que ser mulheres ou que tem que ser mulheres. Eu acho que independentemente do sexo, a gente tem que fomentar. O que a gente procura aí são profissionais, no final do dia é isso que a gente está procurando. Exatamente. E a gente tem uma iniciativa que até em Latam não tem, que é o He4She, né? Once He4She, que é o seguinte, que na América Latina não existe, que é os garotos, na realidade, né, os especialistas homens, que querem contribuir para o programa Once, eles podem também participar, né, sendo palestrantes, sendo especialistas. Muito bom, legal. Tá? Então também, se quiser, pode se cadastrar. Fica a dica aí, para quem está nos ouvindo. Exato, vamos colocar lá depois na descrição. Show de bola. Denise, contando um pouquinho da sua experiência, né? Esse ponto que a gente está trazendo aqui, a questão do vazamento de dados. O que você pode ajudar, né? O pessoal que está ouvindo a gente ouve muito, Gustavo, de novo que eu comentei, né? Qual que é a pílula mágica? A gente sabe que não existe a pílula mágica, mas na visão da Denise, que tem aí mais de 20 anos, né, que a gente estava conversando aqui antes, de experiência no mercado de cibersegurança, como que você acha que você pode contribuir para quem está ouvindo a gente e fala, Gustavo, ajuda a gente? Então, na realidade, né, o vazamento de informação, ele é uma combinação de coisas, né? Eu acho que assim, as empresas hoje, né, elas têm diversas maneiras de se proteger e, ao mesmo tempo, diversas maneiras de deixar com que as informações elas vazem. Por quê? Porque são várias vertentes que elas acabam deixando de olhar. Primeira delas, né, o próprio usuário final, que ela não conscientiza, é o elo mais fraco, que é o elo mais fraco da corrente. Aí tem toda a vertente de tecnologia, que vai desde conscientizar o desenvolvedor que ele precisa fazer um código seguro, que ele precisa, desde o momento que ele começa a construir o código, pensar em segurança da informação. Não é simplesmente fazer um código rapidamente, entregar rapidamente, porque o negócio precisa implantar rapidamente. Não, precisa ter toda uma série de passos. Esses passos têm que ser respeitados, eles têm que ter... O código tem que ter testes de caixa preta, caixa branca, enfim, tem que ter teste de invasão, porque 90% dos problemas que a gente tem, eu estou até exagerando, mas são de invasão por erros ou defeitos em códigos, e você sabe que são defeitos conhecidos e que não são corrigidos. Tem muito sistema legado, né? Exato. Se nós pegarmos os últimos maiores vazamentos que tiveram, seja no Brasil ou lá fora, né? Grande parte às vezes é até má configuração. Subir lá no AWS, um S3 bucket, o que for, mas eu esqueci de arrumar a configuração dele e deixar uma porta fechada padrão. E o pessoal que está ouvindo a gente, um ponto importante que o Eduardo comentou, né? Outro dado que eu trago aqui a gente acha que isso acontece. A gente não, né? As pessoas acham que isso não acontece. A gente que está aqui sabe que isso acontece muito. E muito. Eu acho que a gente vê muito mais lá fora, apesar de quem está ouvindo a gente, enfim, já deve ter feito isso com certeza. Coloca lá no Google vazamentos. Não sei colocar Brasil, vai vir muito vazamento do Brasil. Eu acho que lá fora tem a lei. A lei vem então as empresas acabam tendo que abrir isso. E no Brasil vem a lei.
Ontem, né, saiu uma prorrogativa aí, vamos ver se vai. Vamos ver, ela está em consulta, ainda vai para consulta pública, né? Eu espero porque eu olhei que não. eu olhei hoje, né? Está para a apreciação do presidente da Câmara. Exato. Então ainda, enquanto ele não apreciar, não pode ir para consulta pública. Gustavo, acredito que a gente não vai ter uma prorrogação de 2 anos, mas alguma coisa eu acredito que possa acontecer. Eu também acredito. Agora, 2 anos eu não acredito. É muita coisa. Né? Mas a gente vê isso acontecendo lá fora, então assim, isso acontece aqui. A gente sabe que acontece. Muitas coisas não são divulgadas e eu acho que a agência aí é um dos pontos da lei, vem para poder ajudar bastante essa questão. Mas na sua visão, né? Como que as empresas vêm se preparando para isso? E assim, não só se preparando, que foi os pontos que você colocou, que acho que é a questão da conscientização, a gente fala muito isso dos usuários, mas e continuidade do negócio? Isso acontecer, você vê as empresas e você acha que isso é uma boa prática, já ir pensando e levantando os riscos, levantando suas possibilidades, criando um plano para tudo isso? Você vê as empresas fazendo isso? Se você for pensar em grandes empresas, sim. Até porque existe regulamentação e elas têm que cumprir a regulamentação. Então ele acaba tendo que fazer algumas coisas para cumprir a regulamentação. Ele não faz porque ele acha que vai acontecer com ele. Porque aqui no Brasil é sempre assim. É tudo pela dor, não pelo amor. Né? Infelizmente é assim. E pela dor sai mais caro. Pela dor sai mais caro, como sempre. Né? E segurança da informação ela vai ser muito mais barata se ela for feita no início do processo. Porque a dor é sempre para ontem. A dor é sempre para ontem. Não, já aconteceu. Aí já pode chorar que a sua mãe já foi. Né? Mas o que acontece? Então aqui é assim. Grandes empresas elas fazem porque existe regulamentação. Então, por exemplo, se você é um grande banco, o Banco Central, né, tem lá suas leis e você vai ter que cumprir as leis do Banco Central. Né? Como, por exemplo, a 4658, que está aí, tem um monte de coisa de cybersecurity. Tá? Agora, se você é uma empresa média, né, normalmente você não tem regulamentação, então não vai acontecer comigo. Esse é o pensamento, geralmente, da diretoria. Então, por que eu vou investir num negócio que não vai acontecer comigo? Exato. E pode estar acontecendo, ele não sabe. Pode, porque geralmente vazamento de dados se demora para identificar o que está acontecendo. Muito. Né? Demora uns 2 anos, 3 anos. Tem empresas aí que ficaram 5 anos tendo vazamento de informação e nem sabiam que estavam tendo. Quando a gente fala assim desses vazamentos, tinha muita coisa acontecendo, tanto lá dentro, aqui dentro quanto lá fora. E já fizeram uma pergunta que eu já pensei em várias teorias. Né? Eu cheguei em uma, mas que é a famosa... Por que você acha que isso está acontecendo tanto agora, diferente de, sei lá, 3, 4, 5 anos atrás? O vazamento já acontecia, o roubo de informação já acontecia, mas as pessoas só ficam sabendo quando é divulgado, literalmente. Aí seja divulgado por algum criminoso, por algum vínculo, alguma coisa aí da mídia. O que você acha que está causando esse aumento aí proporcional de divulgações? Eu acho que tem um ponto. É uma teoria legal, né? Dá para pensar. Dá para pensar várias coisas, né? Uma coisa é, com a GDPR, né? Também, agora eles são obrigados a divulgar, que antes também, acho que assim, na Europa também você não tinha muita obrigação de divulgação antes. Os Estados Unidos sempre teve, né? Então, isso é diferente. Era diferente lá, você sempre teve obrigação de divulgação, então tinha que divulgar. Se a empresa tinha como sede lá nos Estados Unidos, ele tinha que divulgar. Agora na Europa você não tinha com a GDPR, agora tem que divulgar, ponto. E tem multa, né? Tudo que gera em torno de problema financeiro, né? O cara vai ter que pagar alguma coisa, já começa a doer no bolso, então fica diferente. Então isso eu acho que aumentou o número um pouquinho. Agora, outra coisa que eu acho que está começando a pegar um pouco é que você tem muito mais ativistas, esse tipo de gente. Talvez ativista não seja a palavra correta que eu quero usar, mas eu entendi o que você quis dizer, de pessoas querendo se autopromover, também de impactar em alguma forma. Exatamente. O negócio ali, e também está muito político o negócio, entendeu? Eu acho que está misturando muito essa parte de... Tem muito dado sendo divulgado, você pode ver. E eu não estou falando aqui simplesmente do Brasil, tá? Eu estou falando quando você olha o cenário como um todo, né? Quando você olha lá o cenário tanto da Europa como o cenário dos Estados Unidos, muita coisa é divulgada com intenções políticas. Exato. Não é com intenção, né?
quando você fala com intenção de uma fraude, de um roubo. A fraude até ela pode vir relacionada a outra coisa, intenção mesmo de política, não é? Tem isso também, bastante. Mas acho que um ponto legal que o Dudu comentou é como a gente entende que isso vem se proliferando cada vez mais, né? Eu acho que assim, é uma questão, falando um pouco do Brasil, né? Eu acho que é uma questão que vem acontecendo lá fora, então é normal que isso aconteça aqui em algum momento. Mas eu acho que por que isso vem aflorando muito no Brasil, e não só no Brasil, no mundo, a gente fala muito de digitalização. Então assim, as empresas estão se digitalizando cada vez mais. Essa era uma teoria minha também. Exatamente. Então, assim, se a gente está cada vez mais pegando aquele formulário e jogando ele para a nuvem ou para onde quer que seja, a gente vai ter mais pontos de acesso para que as pessoas tenham ataque exatamente não, tenha dúvida. E aí eu acho que um ponto importante, quem está ouvindo a gente já falou sobre isso, mas vou falar novamente, a gente tem que se preocupar não só com dado digital, quando a gente fala da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Tem muita gente ouvindo a gente aí com formulário. E assim, quando esse formulário for ser digitalizado, aí é a minha teoria de onde vai aumentar cada vez mais os ataques. Você pega... A digitalização é um pilar gigante. E acho que um ponto que a gente fala bastante, o Dudu fala bastante isso falando em digitalização, o pilar segurança, se ele não está no meio da digitalização, ele está do lado, assim, ó, um cresce junto com o outro. Se você for pensar, hoje tudo é digital. Exato. Tudo é digital. A gente acorda, o telefone toca, chama tudo o táxi, é digital. pede então, a comida. Assim, tudo. Todos os seus dados estão circulando em um monte de lugar. É isso. E só complementando o que você falou, você pega esses próprios vazamentos de S3 Bucket, AWS, o que for. Você fala, pô, tá tudo digitalizado, tá tudo em sistemas, estão tudo, né, em clouds. Coisa mais nerd, você fala assim, se alguém acessar um binary edge, um xodão, o que for, existem queries, como se fosse uma busca no Google, só para você encontrar esses caras que estão desprotegidos. Então, muitas vezes, aí completa o que você falou também, Denise, que é o começo, né? O que eu faço para identificar esses vazamentos? É realmente você entender onde estão seus dados. Primeiro, onde estão os meus dados? O que eu quero proteger? Achei que eu quero proteger. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma varredura, vou fazer um teste de vulnerabilidade em white box, como você falou, caixa branca, black box. É o básico, né? O básico para a gente localizar e falar, legal, de fora para dentro eu já sei que eu estou um pouco mais seguro, né? E a gente começar realmente a mapear isso. E se você for pensar, né, você tem dados em todos os lugares e, além de tudo, quando você está numa rede social, mas acontece. Você está pondo seus dados lá. Exato. Eu acho que um ponto importante que é a descoberta do dado, é um dos pontos que a gente fala lá, né, da jornada da segurança, né, em LGPD. Eu acho que um ponto importante é a descoberta, não só a descoberta, mas entender, depois que eu descubro lá que o Eduardo trafega esses dados, eu tenho acesso a esses dados, para que você precisa disso, né? Entender para que você precisa da informação. Acho que esse é um ponto importante. Porque eu acho que tem muita empresa aí que tem muito dado que nem precisava. Não precisa. Hoje eu estava ouvindo na rádio um exemplo bem bem besta, tá? Mas que todas as empresas que estão ouvindo a gente, todo mundo passa por isso. Contratação, RH. Enfim, depois a gente pode até puxar um tema sobre isso, mas tem empresas já, enfim, algumas na verdade, não pede mais que o candidato envie o seu currículo com os dados pessoais, porque assim, você imagina, tem empresas aí que recebem 1.000, 2.000, 5.000, 10 currículos por dia, ele armazena aquilo numa base de dados, ele está armazenando dado pessoal de um monte de gente que ele não precisa para quê? Então assim, eu ouvi isso, achei engraçado, depois procurei, tem uma matéria legal sobre isso daí. Mas a gente fala muito dessa questão, né, de vazamento. Acho que um ponto importante é um desafio para as empresas também. Sim. Acho que não para a empresa, quando eu digo como um todo, porque a gente falou aqui, né, o crescimento da digitalização, enfim, é alarmante, os dados só crescem hoje em dia. 5, 6 anos aí, quando a gente começou a falar de nuvem, poxa, tem empresa que nem imaginava ter esse tanto de informação em hoje tem, porque hoje é fácil ter. Você vai lá, compra uma solução, você tem 1 tera de dados na nuvem. Cara, todo mundo salva tudo na nuvem. Você vai lá, você tem a pasta, que é a cópia da pasta, que é o backup da pasta tal, e assim vai, porque espaço não é mais o problema. Agora o problema é a informação que está lá dentro. Então acho que são pontos importantíssimos. Eu acho que a Denise ajudou bastante aí falando dessa questão de qualificar o usuário, né? Que enfim, treinar, capacitar cada vez mais. E quando a gente fala de crise mesmo, né? Quando a gente dá a questão do vazamento, que acho que é um ponto importante, não sei se você consegue ajudar a gente nessa questão, que é a continuidade, né? Acho que as pessoas, quem está ouvindo a gente aqui, se preocupa assim, vazou. Ai, putz, a gente vai lá, faz um trabalho, não tem um budget para isso e tudo mais, passa-se X tempo, vaza.
é onde eu comentei agora há pouco que é mais caro, né? E não é porque é mais caro porque a gente quer cobrar mais caro pelo momento. Cobra mais caro porque é aquilo. Ele liga no meio-dia e fala, cara, o cara consegue estar aqui a 1. Fora o impacto à imagem, fora o impacto não, ao reputação. Exatamente. Não. Porque aí o contador começa, né? Tipo assim, poxa, vazou dado, estão falando da minha empresa, é o top no Twitter. Perda assim, de confiança. Não, exatamente. A partir do momento que você teve o dado vazado, né, sua imagem e sua reputação já estão feridas, né? O quanto você só vai saber depois. Você pode perceber que empresas como, por exemplo, aquela rede de hipermercados Target lá nos Estados Unidos, se você for ver mesmo, ela teve um enorme vazamento de dados, né? E eles não falam claramente isso, mas a operação do Canadá foi todinha fechada depois que eles tiveram o vazamento de dados. Por que a operação do Canadá foi fechada? Porque para poder recuperar a operação americana, eles tiveram que fazer outras coisas. Possivelmente eles estancaram fechando a operação canadense, né? Eles tiveram que pagar os clientes que tiveram os dados vazados, né? Então, simplesmente não é de algum lugar sai o dinheiro, certo? A gente tem um dos maiores vazamentos aí da Índia, né? Você comentou da Target. Tem o da Índia, cara, aquele é um negócio... É gigantesco. Ponto não sei quantos bilhões. É gigantesco da Índia. Enfim, a gente isso vem acontecendo bastante, né? Eu acho que fica o desafio para as empresas, eu acho que... E aí você vai falar o quê? Qual é o plano de contingência que você vai fazer para isso? Esse era o ponto. O que você... O ponto, assim, uma de A, C, de A, D, assim, se pudesse linkar alguns pontos. Então, você vai fazer o quê? Você vai ter que ter... Bom, primeiro de tudo, né? Não adianta você falar, eu tenho que ter um plano de... Você tem que ter, primeiro, você vai ter que ter já pensado isso antes, não é na hora. Na hora vai ser o caos, né? Então, a nossa recomendação tem que ter plano de resposta a incidente pronto. E o que é plano de resposta a incidente? É você pensar cenários de vazamento de informação e outros tipos de risco que você possa ter, né? Relacionados de comitê de crise. De comitê de crise, vai criar o comitê de crise. O comitê de crise, ele não é só como as pessoas de TI ou as pessoas de segurança da informação, você vai envolver outras pessoas. Por exemplo... A gente vai falar mais pra frente, né, de comitê de crise. O comitê de crise, ele tem que ter a assessoria de imprensa. A assessoria de imprensa, ela tem que estar preparada para saber o que ela vai falar quando houver um vazamento de informação. Ela não pode chegar lá na hora e ser pega de surpresa. Ela tem que ser treinada para saber o que ela vai falar. O pessoal de segurança tem que saber o que ele vai passar de informação, o que pode ser passado, o que não pode ser passado. O seu CEO, o seu presidente, ele tem que saber o que ele vai poder falar, o que ele não vai poder falar. Porque isso tudo pode fazer, se você é uma empresa que está listada na bolsa, isso pode fazer com que você perca, as suas ações percam valor imediatamente, dependendo do que você for falar, do que o cara da assessoria de imprensa for falar. Esse é um ponto importante que você comentou aqui. Entendeu? A gente teve numa primeira edição, uma conversa com o Pedro Conrad, fundador do Neon, e ele comentou, né? Ele falou, cara, né, não é que eu goste de que eu gosto de ter reuniões e não perder, né? Gastar o tempo ali em cima de falar o que pode clicar, onde não pode clicar, e deu alguns exemplos. Ele gostaria de estar na reunião de, putz, vamos aumentar o meu share, vamos vender mais, tudo mais. Mas o que ele falou, e acho que é um ponto importante que a gente fala muito agora aqui o CEO ele tá na mesa, ele quer ouvir porque ele sabe que diversos problemas ele consegue mitigar com um plano. E muitas vezes, dependendo do caso, que acho que vai acontecer muito no Brasil, o vazamento da informação pode ser que ele não consiga montar um plano depois para poder se reerguer aí, né? Então acho que isso é um ponto importante. O pessoal pergunta muito, quais são as pílulas? Acho que tem diversas. Eu acho que a gente tem que entender aí os dados. Eu acho que tem a questão da conscientização. Eu acho que tem uma questão aí que não é só TI. Não é só TI. A gente tem que envolver muita gente dentro da empresa. Tem a questão tecnológica, né? A gente fala bastante, tem muita tecnologia aí para poder ajudar tudo isso. Mas a gente entende muito que o ponto não é só tecnologia. Não, né? o ponto não é só tecnologia. É um ponto de vista único. Assim, é um misto de tecnologia com gestão. Né? E a gestão envolve RH, envolve até marketing para te ajudar a fazer campanhas, né? Envolve
toda a parte jurídica, porque você tem que ter um jurídico te apoiando em algumas ações e envolve, claro, conscientização, inclusive da sua alta administração. Exato, porque você mencionou, querendo ou não, a alta administração é o usuário final. É o usuário final. E geralmente o CEO, o diretor, são os caras mais propensos a cair nesses ataques. E mais difíceis às vezes. É muito, assim, você fala assim, mas como que eles caem? Eles caem, porque assim, eles estão tão, às vezes, pensando além, que quando chega algum e-mail, alguma coisa, eles às vezes é no pronto. automático, às vezes é alguma coisa que... E não, claro, não por competência ou algo do tipo, às vezes é muita falta de conscientização. De como os ataques estão, às vezes eles nem sabem que aquele tipo de ataque pode acontecer. Eles têm uma agenda tão atribulada, tão cheia, que você não tem, às vezes, você tem dificuldade de falar com ele, você tem, né, você não consegue fazer com que ele participe de determinados programas. Então, é difícil você conscientizar, né? Bom, Mas acho que um ponto legal, que vocês colocaram, é difícil conscientizá-la, mas a gente tem ouvido bastante diretores e, enfim, não só de tecnologia, mas eles estão preocupados com isso. Eu acho que tá na pauta a gente deles. sabe. Entre eles conversam bastante, a gente sabe, né? Diretores, presidentes de empresa aí, e você pode ter certeza, a gente conversa com muitos deles e essa é uma pauta que tá lá na agenda deles, e eu acho isso interessante. Eu acho que a gente só vai ganhar força vindo de cima, né? Então, não tenha dúvida, tem que ser top-down. É um assunto Segurança crítico. da informação tem que ser top-down. Se não for top-down... Sim, pensando, fazendo um mapa mental aí rapidinho, né, do que a gente conversou. Primeiro falamos sobre, né, você mencionou sobre vazamentos, criticidade, depois você mencionou também sobre elo fraco. Acho que o primeiro passo é a gente entender aonde estão nossas informações, correto? Isso. Acho que isso é super importante. Mapear onde elas estão, quem está utilizando. E quando a gente fala onde elas estão, é igual você comentou, às vezes eu subo lá já um OneDrive e já tem lá 1 tera de informação. Exatamente. Então, da mesma forma que eu, usuário final, tive, será que minha equipe de marketing já não está utilizando algum sistema de terceiro que eu não tenho a menor ideia? O famoso Shadow IT. Exatamente. Nós tínhamos comentado. A máquina embaixo da mesa. Então, entendemos que temos que mapear as informações. Aí o segundo... Um ponto importante, o que você comentou do marketing, né? O marketing ele sempre quer cruzar um monte de informação, né? Porque tem que gerar oportunidade, enfim, tem que entender como atende melhor o cliente, customer experience e tudo mais. Então, assim, tem muita coisa aí no marketing. Enfim, depois dei uma rugada aí, vocês vão entender que muita coisa às vezes aconteceu aí por... Não estou falando que é a experiência do time do marketing não, muito pelo contrário. Eu acho que é uma experiência do contexto como um todo, que eu acho que a lei vem para ajudar muito isso, que é entender a importância do dado sensível. Eu tava rindo de nervoso aqui porque eu já vi isso daí acontecer em vários lugares. Não, mas é aquele sistema, aquele sistema é do marketing, mas quem autorizou subir? Não, ele tem o próprio budget dele, ele subiu, pô. Não só o marketing, né? O exemplo do marketing aqui é porque é meio emblemático, mas manda lá, Du. Então, aí a primeira é essa, mapear tudo isso, Shadow IT. Legal, descobrir onde elas estão, eu vou seguir com alguns passos para mapear se essas informações que estão lá estão seguras de alguma forma, né? Seja através de testes de vulnerabilidade, coisas do tipo. Aí o segundo passo que nós falamos é sempre o nosso usuário final, o elo mais fraco da corrente. E não, gente, não vejo isso de uma forma negativa, né? Muito pelo contrário. Como que a gente faz isso? Igual vocês dois comentaram, capacitação, conscientização. Eu acho que com isso a gente já reduz bastante, né, a nossa ideia de possíveis vazamentos. Claro que estamos ainda vulneráveis a bastante coisa, mas já reduzimos. E acho que o terceiro passo é, muito que a Denise falou, que o Gustavo mencionou, de a gente se antecipar a possíveis crises. Isso. Montar um comitê de crise, algo que nós vamos falar nos próximos episódios. Plano de resposta a incidente. Plano de resposta a incidente. E depois ter um plano de continuidade de negócio, né? Que na realidade, para um vazamento de informação, vai depender muito do que você teve de base de dados vazado. Perfeito. Porque acho que essas três né? lacunas ou colunas, como quisermos falar, elas vão gerar vários, né, micros atividades. Exato. Que vão deslanchar para um caminho aí gigante de atividades. Acho que show de bola, acho que a gente conseguiu passar pelos pontos. Eu acho que quem está ouvindo a gente, eu espero que a gente tenha conseguido ajudar aí em colocar alguns pontos. Acho que o Du conseguiu exemplificar os pontos que a gente passou, de como que a gente pode estar preparado, né? Não estar preparado, mas como que a gente pode se preparar aí para um vazamento. Eu espero que quem esteja ouvindo a gente, não só quem esteja ouvindo, que não passe por isso. Eu também. Mas não adianta a gente se esconder aí, porque isso acontece, tá, pessoal? Então hoje a gente não vê muito nos canais aí na mídia, mas eu acho que isso deve mudar, isso vai mudar a partir do momento que a gente tiver aí a lei sancionada, enfim, exatamente.
eu acho que isso deve acontecer muito rápido. Tem mais algum ponto, Denise, que vocês queiram colocar? Não, agora a cabeça borbulhando, né? Exatamente. Gostaria de agradecer a sua presença, Denise, mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade e vamos deixar o contato da Andrea, da UONCE, voluntárias, por favor, especialistas em cybersecurity, queiram participar do nosso time. Também precisamos de especialistas em marketing, em estratégia, influenciadoras, mulheres em cybersecurity. Gente, tem um negócio gigante aí na frente, oportunidades, paga bem, né? Paga, o mercado está aquecido, então vamos ali. Sem fins lucrativos. Show de bola, pessoal. Agradeço então todos vocês que estão aí. Seja voluntária, estão nos ouvindo. Mas estando no mercado, você concorda que novas... Não, na realidade é uma oportunidade excelente de networking, de exposição, maravilhosa, uma oportunidade única. E de crescimento profissional. Exatamente. Ouçam aí, a gente também falando do podcast essa questão do apagão, que comentei no começo, então assim, tem oportunidade. Muito. Então, olhem com carinho para isso. Eu agradeço a vocês que estão aí nos ouvindo. A gente volta na semana que vem, tá? Com o episódio Segurança em Tempos de Vazamento de Dados Pessoais. Vai ser bem interessante. A gente vai ter aqui a presença do José Mariano Araújo Filho, delegado titular da Delegacia de Cybercrimes da Polícia Civil de São Paulo. E Paulo Vidigal, sócio da Daniel IP. Vai ser bem interessante a gente trazer para a mesa. Exatamente. Estou bem ansioso para essa conversa. Novamente agradeço. Pessoal, vamos para cima. Obrigado, gente. Vamos lá. Tchau, gente. Obrigada. Edcast.